Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Fluxo Estrangeiro. Hoje nós vamos falar sobre macroeconomia para o day trader, né? Nós temos aí que acompanhar os dados econômicos dos Estados Unidos, né, que saíram aí no mês de julho no nosso calendário econômico. E aí nós vamos passar aqui algumas informações importantíssimas para quem realiza day trade e interpretar o calendário econômico para poder se posicionar durante as operações day trades aí no nosso dia a dia. Então, um pequeno resumo aí: os Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo. No entanto, nas últimas 2 décadas, como no caso de muitas outras nações desenvolvidas aí, sua taxa de crescimento aí vem diminuindo. Na década de 50 e 60, a taxa média aí era de 4%. Então, depois aí da década de 80, ela caiu para 3% de crescimento ao ano e agora ficou abaixo de 2%. Desde o segundo trimestre aí de 2000, nunca atingiu uma taxa de crescimento de 5%. Então, essa é uma informação importantíssima para a gente entender que a média de crescimento aí do PIB, né, industrial, o resto do crescimento aí dos Estados Unidos, ele fica numa faixa aí de 3%. Então, se os Estados Unidos ele está crescendo, a economia basicamente de outros países ou a própria economia mundial cresce junto. Então, nós vamos passar aqui para vocês algumas informações sobre os principais indicadores econômicos que a gente tem que acompanhar. Isso aí é obrigatório para quem quer entender macroeconomia e aplicar no dia a dia do day trade, para você entender qual a movimentação que o mercado está fazendo de acordo com cada indicador. Nada acontece por acaso no mercado financeiro. Então, existem informações que estão sendo lançadas no calendário econômico, entre outras questões geopolíticas, que influenciam sim, e que os investidores eles trabalham com essas informações. Então, você entendendo a macroeconomia, você vai entender o movimento do mercado. O que é um investidor antecipar uma informação, né? Para onde que o mercado está indo. Por exemplo, dia 31 de julho vai sair aí a informação sobre a taxa de juros americana. Você acha que os investidores já estão fazendo o quê? Já acompanharam todos os indicadores e, conforme os dados que saíram, eles já têm uma previsão de que pode ser que a decisão do Fed, do Banco Central Americano, seja que a taxa de juros americana tenha que cair para incentivar a economia. Então, se o juros americano cair, você consegue ter mais investimento em empresas, você libera mais dinheiro, mais crédito. Então, é uma série de desencadeamento aí com uma pequena informação. Então, como que os investidores, né, institucionais trabalham? Com essas informações aí, ó. Então, a gente vai começar aqui a passar por algumas pequenas informações aí de indicadores econômicos para dar uma ideia para vocês de como fazer uma análise sobre a macroeconomia e aplicar ao day trade. Então, os principais indicadores aí que a gente acompanha é o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Atualmente, no último trimestre, ele cresceu 1,4%. Então, o que essa informação nos indica? Que se a média anual é de 3%, né, que a gente viu lá, então no primeiro trimestre ele sofreu aí um crescimento de 1,4%. Né? Então, a gente vai passar aqui nas próximas páginas aí, mais profundo o PIB anual, o PIB trimestral, para a gente ver se esse indicador está bom ou se ele está ruim. A taxa de juros americana, sabemos que a taxa de juros está alta, né? Uma das mais altas da história, está em 5,25% e 5,50%. Então, quem é que está ganhando com essa taxa de juros alta? É o título público americano. Contudo, você tem menos investimento em empresas porque o título americano, que é o tesouro direto lá, seria o tesouro, né, americano, ele está com um rendimento maior
Então o dinheiro costuma ir para o lugar mais seguro, uma rentabilidade a longo prazo mais seguro. Então por isso que quando se diminui a taxa de juros, você desincentiva o investidor a deixar o dinheiro parado e você obriga ele a investir, a rentabilizar na bolsa de valores. E é onde a gente tem os movimentos do mercado, né? Além de uma taxa de juros alta atrair investidores de renda fixa, aumenta também aí a dívida do governo, porque ele vai ter que pagar lá na frente mais caro. Então, esse é um pequeno entendimento sobre a taxa de juros. Nós temos taxa de inflação, né, que a meta de inflação do Banco Central americano é chegar em 2%. Então, eles trabalham com os indicadores de preço de consumidor, de preço de despesas de consumo. Através desses indicadores, ele tem a taxa de inflação. Com a taxa de inflação e com os demais indicadores, como taxa de desemprego, é que o Banco Central ele toma a decisão se vai manter os juros altos ou se vai diminuir os juros. Então, a taxa de inflação dos Estados Unidos está em 3%, estava mais alta. Aqui para frente, vocês vão verificar aí que eles estão conseguindo aí seguir essa meta aí, baixar a inflação para poder baixar os juros e aquecer a economia. A taxa de desemprego está em 4,10, então está uma taxa alta para os Estados Unidos. Então isso aí já é mais um indicativo de que eles precisam diminuir a taxa de juros para poder incentivar a indústria, o investimento, para gerar emprego. Então é assim que a gente faz a análise de macroeconomia e saber aonde que essas informações vão ecoar para que seja feito algum movimento no mercado, né? Então nós temos aí o orçamento governamental, a gente tem que acompanhar para saber a saúde financeira do governo, e a dívida PIB dos Estados Unidos, que é 122,30% do PIB.